sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nestes últimos vídeos do canal, nós temos feito uma compilação, um resumo de toda a importância que Deus dá e como Deus está interessado na forma como nós cuidamos do nosso corpo. E também nós terminávamos a série das festas bíblicas falando sobre a festa do Hanukkah, a festa da consagração ou da dedicação. E explicávamos que esta festa não é somente uma festa bíblica para os judeus, é uma festa que chama todo aquele que se diz cristão, seguidor de Cristo, porque o próprio Cristo esteve aí, a que nos dediquemos, consagremos o templo do Senhor, que é o nosso corpo, ao Senhor. Então, nós podemos entender que existe uma ligação muito grande entre a forma como Deus programa a sua agenda, que são as festas bíblicas, para cumprir o plano de redenção para a humanidade, e a importância da resposta nossa como pessoa que entendemos esta agenda, de também nos consagrarmos e transformar as nossas vidas da imundícia, da loucura, para uma vida estando em linha com o que ele pediu na sua palavra, o que ele fala nos seus mandamentos, e para estarmos limpos e como uma noiva, ataviados, vestidos com linho fino, puro e resplandecente, para poder estarmos nas bodas do Cordeiro, como esposa ou como noiva dele. E o vídeo que começávamos esta série é aonde nós falávamos sobre ser indesculpável por não render graças e não adorar ao único Deus com divindade, com poder eterno e com a autoridade e soberania que somente é atribuída a Deus pelos seus atributos: omnisciência, onipotência, omnipresença. E isto é o que nós necessitamos entender. E para isto estamos aqui hoje. Nós vamos seguir entendendo o que Paulo nos explica através destes capítulos, capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, onde ele desmenuça, onde ele coloca em claro muitas coisas que talvez para muitos em algum momento pareceram muito complicadas, mas nós podemos entender que a primeira coisa que Paulo deixou claro é que ele era um servo de Jesus. Foi chamado para apóstolo, para levar esta boa notícia, e separado para o evangelho. E isto é o que nós necessitamos entender, que estamos nesta terra para cumprir este propósito de servirmos ao nosso Senhor Jesus, de sermos enviados por Ele para anunciar estas boas notícias, porque o Evangelho de Deus, que é Jesus, a sua obra na cruz, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, vamos seguir no dia de hoje entendendo a idolatria, o lesbianismo, a homossexualidade, as imundícias, todas estas coisas que muitas vezes pareceram impossíveis de serem limpadas e extirpadas das vidas. Vamos entender que é algo muito simples. Assim como a imortalidade para muitos, que parece ser algo impossível, é simplesmente que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador e seremos imortais. E da mesma forma queremos deixar aqui que este dia vamos entender que sim, é possível sermos limpos de toda imundícia e de toda loucura. A imundície do lesbianismo e da homossexualidade é a loucura da idolatria.
Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 27, nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Creio que o texto está claro. Porém, é importante que nós façamos algumas considerações em tudo que nós acabamos de ler. Explicávamos que sim, existe uma situação em que a pessoa se transforma em indesculpável diante de Deus. E qual é esta situação? Quando eu não reconheço a existência de Deus, por perceber através da sua obra que ele criou, da natureza, da complexidade inclusive de um corpo humano, um médico para estudar um corpo e poder atribuir alguma saúde a estas pessoas que buscam ele para uma consulta, necessitará aprender de todas estas complexidades e tudo isto que é constituído e como foi constituído e criado. Esta obra demonstra a divindade, o atributo e as características que somente Deus pode fazer e ter. E diz que é indesculpável a pessoa quando não reconhecem. Diz que eles não reconheceram, no versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E aqui disse que a pessoa que passa a atuar assim, ela nem lhe deram graças. Antes, se tornam nulos em seus próprios raciocínios e obscurecidos em um coração insensato. O que significa isso? Uma pessoa que você não pode argumentar, não há como você explicar algo, porque ela está consciente de que o que ela pensa, o que ela
sente, o que ela deseja, é o que ela merece, é o que ela quer e é o que ela vai fazer e acabou. Independente das consequências que isso possa ter na sua própria vida ou na vida dos que estão em seu entorno. E diz que aí na sequência, no versículo 22, você vê que ele diz: esta pessoa pensa que é sábio, porém se transformou em um louco. E aqui ele segue no versículo 21, ele diz aqui, no 23, perdão, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem, semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É a idolatria. Então, pela Bíblia, o idólatra é um louco que se crê sábio. E ele não para aí, ele diz que por causa disto, versículo 24 diz, por isto. Então aqui está a explicação de por que nós vemos alguns desvios sexuais entre homens e mulheres e que estão cada vez mais frequentes, porque se você analisa, cada vez mais frequente está a idolatria e tantas ramificações de tantas culturas e tantas formas de culto, e a forma inclusive da próprio ser humano se autodenominar autossuficiente, o poderoso que pode e o que consiga, aunque seja por suas condições financeiras, ou por seu status, ou por seu poder, e isto vai gerando uma idolatria, e isto vai cada vez anulando a necessidade e o poder de Deus nesta vida, e muito mais longe fica a necessidade de que necessitariam se submeter, obedecer ao que ele diz, para que a sua vida pudesse realmente chegar, como nós dizíamos, à imortalidade, e que quando já não estivéssemos neste plano, nesta terra, pudéssemos estar na eternidade, em vida eterna com Deus. E por isso ele diz aqui que por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o que ele vai descrever a seguir, fala que é uma imundícia e que vai desonrar ao corpo. E explicamos ao início deste vídeo que o corpo do ser humano hoje é o templo do Espírito Santo. A desonra deste corpo é algo que desagrada a Deus, se vocês lembram. E vamos ver se colocamos neste vídeo o link da festa do Hanukkah. Vejam aquele vídeo e você vai entender que sacerdotes não aceitaram sacrificar um porco no altar do templo de Jerusalém, porque o porco, é um animal imundo. E aqui Deus fala sobre desonrar corpos de imundície. E fala que isto é algo que produz um coração insensato e uma atitude de um raciocínio que está totalmente entenebrecido, escurecido e sem razão, e que está produzindo através desta idolatria de inclusive por imagens de homens, de quadrúpedes, de animais, de répteis, de aves, e adorar isto e acender velas e fazer pedidos e esperar que estas entidades possam fazer conexão com Deus, e este entenebrecimento do coração e endurecimento e falta de visão espiritual e de aceitar e se submeter ao que Deus mostrou e de perceber o que Deus fala através de toda a sua criação, faz com que Deus, como diz aqui, nos entregue à imundície. Porém, isso vem pela concupiscência do próprio coração do homem. Deus nunca projetou criar um homem para entregar ele a este tipo de paixões. Se você vê na sequência, ele diz aqui que porque o desonraram, então no versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador.
o qual é bendito eternamente. Amém. Por mais que nós queiramos dizer que isto não é verdade, que nós podemos ter imagens e fazermos cultos a elas e rezarmos e pedirmos, aqui a Bíblia nos está dizendo claramente que isso é uma loucura, é uma mentira. Eu estou mentindo para a minha alma, para a minha mente, para mim mesma, de que aquilo é um culto verdadeiro, é algo que Deus recebe. Aqui nós estamos mudando, é colocar alguém num lugar que é de Deus. E aqui é uma situação que produz a sequência. No versículo 26 ele diz, por causa disto. E aqui está a resposta que talvez muitos buscam. Por que existem estes desvios sexuais, toda esta imoralidade, pornografia, palavras obscenas, uma linguagem profana, falta de temor de Deus, não existe respeito pelas coisas sagradas. Hoje já se fala em fazer uma nova Bíblia para podermos adaptar tudo que está sendo aceitado, entre aspas, isto, e leis que são criadas por causa disto. Os entregou Deus a paixões infames. E aqui ele vai descrever o que são paixões infames, segundo a Bíblia. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Isto é o lesbianismo. E aqui nós encontramos mulheres que estão, entre elas, casando-se e dizendo que estão relacionando-se sexualmente, porém, nem mesmo o corpo físico está adaptado ou tem as características que naturalmente seriam necessárias para uma relação íntima. E, ao fazer isto, em verdade estão praticando, pela própria concupiscência do seu coração e por mudarem a glória de um Deus incorruptível por coisas corruptíveis, estão eles, por causa disto, nesta condição de estarem em uma paixão infame. E aqui na sequência, no versículo 27, ele termina dizendo, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Muitos podem crer que podem fazer com o seu corpo o que desejam, por pinturas, piercings, entregar-se a paixões, fazerem todo tipo de orgias, de imoralidade, de pornografia, de sensualidade, de relacionamentos, porque infelizmente nós hoje já não sabemos, não é somente inclusive uma mulher com mulher, homem com homem, nós hoje sabemos que existe qualquer quantidade de desvios com estas paixões infames, desejos, paixões, pensamentos, palavras, pessoas que estão conversando sobre isto abertamente hoje em canais de televisão, em vídeos, em filmes, em instruções de sexólogos, de psiquiatras, psicanalistas, e assuste-se até mesmo de líderes religiosos, orientando a total normalidade para algo que Deus chama loucura, imundície, paixão infame, e que receberá uma punição merecida por causa deste erro. Se é errado, é errado. O que é certo, e o que é errado, é errado. Praticarmos a idolatria, cair no lesbianismo, no homossexualismo, na imoralidade sexual com imundícia, seja ela o tamanho e a variação que já possam estar criando,
é algo que Deus chama imundo. Então, explicávamos sobre a roupa da noiva, o vestido da noiva. No vídeo anterior falávamos sobre as obras de justiça dos santos, que não são estas imagens, são os que são separados. Santo é separado. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se separa destas obras, destas posturas mundanas e se transforma em alguém separado para o Evangelho e que agora vai viver debaixo das normas que Deus decidiu que deveria viver um homem e uma mulher que quisesse estar em paz, ser honrado, ter a vida eterna e estar em bênção diante dele no dia da sua ira e do juízo justo e verdadeiro que virá e que está muito próximo. Então, hoje é um dia para que você possa pensar nisto. E agora, então, é um momento em que você deve parar para analisar a sua vida. Como tem sido a sua vida devocional diante de Deus? Como você tem expressado a Deus a sua gratidão pelo ar que você pode respirar e pode manter você vivo, suas células funcionando, seu organismo em bom estado de saúde? O que você tem feito para glorificar a Deus e o seu nome e dar a Ele o lugar de Deus sobre a sua vida, de Senhor sobre as obras que você vai realizar neste mundo? Esta é a primeira atitude que Deus está interessado de como nós nos estamos comportando para que através disto possamos receber a bênção ou estarmos sim, debaixo de maldição e de ira. Deus não aceitará a impiedade, que é a falta de piedade. O piedoso é o justo e o impiedoso é o injusto. E claro que se eu começo a me distanciar dos mandamentos de Deus e do que Deus diz que eu devo realizar, eu vou passar a ser uma mulher injusta, uma mulher impiedosa, e começarei a ser alguém dominada pelo meu coração insensato e por esta loucura da minha mente. Que este seja um tempo para que você reconheça estes desvios, estas mentiras, estes enganos e peça a Deus que se cumpra na sua vida o que líamos, que é a bênção que está para todo aquele que crê. Versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós cremos primeiramente do judeu e também do grego, ou seja, estamos incluídos nesta bênção. Deus, através da pessoa de Jesus, fez este sacrifício na cruz para que você e eu tivéssemos acesso a esta bênção. Não deixe esta oportunidade passar. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e que Ele possa, através do seu Espírito, neste tempo, ao estar dentro deste corpo, como seu templo, limpando a sua vida de toda imundície, de toda idolatria, de toda loucura e de toda paixão desordenada. E, como diz o texto, paixões infames que levarão nós a estarmos com a nossa roupa, que deveria ser branca, limpa, resplandecendo, estará suja, rasgada e muitas vezes até não cobrindo a nossa nudez. Que Deus não permita que isto aconteça, senão que este seja um tempo para o verdadeiro arrependimento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.